Nessa aula 2 estaremos iniciando o tema extinção de contratos. Bom, como nós já vimos, contratos nada mais é do que um pacto firmado entre duas partes, credor e devedor. Portanto, trata-se de um direito pessoal que envolve essas duas pessoas, né? De um lado, o credor, do outro, o devedor. Por isso, decorre uma relação obrigacional, ou seja, trata-se de um vínculo jurídico entre essas partes e que, em razão de seu descumprimento ou cumprimento, em alguns casos, que é o que a gente vai iniciar falando aqui hoje, ele pode gerar aí a rescisão desse negócio ou a resolução, mais especificamente conforme o caso, e até a resilição contratual. Então, já me adiantando, quando eu falo de extinção de contratos, nós trabalhamos com algumas expressões jurídicas específicas, que seria a resilição, a rescisão e a resolução. Bom, então pensemos nessas três palavras, porque nesta aula 2 eu vou explicar apenas um dos casos e assim sucessivamente nas aulas seguintes, para que ao final dessas etapas, dessas aulas, a gente possa resumir o que foi aprendido e chegar a uma conclusão de como que os contratos funcionam quanto à sua extinção. Bom, basicamente, a forma de extinção normal de um negócio jurídico ou de um contrato seria com o seu cumprimento ou com a sua execução, né? Então, se o contrato foi cumprido, normalmente ele é extinto. O problema é quando ele não é cumprido. E aí que chega a questão, se o contrato não é cumprido, o que eu posso exigir? Eu posso exigir que ele seja cumprido, que seria a primeira exigência que eu teria, por exemplo, conhecida como tutela específica, ou eu posso direto já reclamar a rescisão desse contrato. Bom, como o direito é um direito subjetivo da parte, né? Ela pode tanto querer o cumprimento, que seria o adimplemento desse contrato, bem como ela já pode não querer mais esse negócio e dele decorre aí uma multa rescisória e até perdas e danos. Bom, as causas, então, anormais de extinção de contrato, elas podem ser anteriores à sua formação ou posteriores à sua formação. As causas anteriores à formação sugerem que esse contrato nem chegou a ser formado. Lembrando que quando a gente está falando de formação de contratos, a gente está pressupondo aí que houve a proposta, em que o proponente fica vinculado àquilo que ele oferta, àquilo que ele propõe, e nós temos aí a aceitação, em que o oblante ele fica vinculado ao contrato também que ele aceitou. Então, a partir do momento que eu proponho alguma coisa para alguém e essa pessoa aceita, nós temos aí um contrato perfeito acabado, a depender se esse contrato é real ou consensual. Rememorando o que foi estudado lá em classificação de contratos. Se o contrato é consensual, basta a vontade das partes para ele se tornar perfeito e acabado, a título de exemplo do que ocorre com a compra e venda. O simples fato de eu ir numa loja comprar uma geladeira e a loja então me ofertou, porque lá está público, e eu fui lá e comprei, a questão de eu pagar ou não essa geladeira não interfere nessa formação do contrato, ele existiu. Pagar ou não a geladeira é um caso de plano de eficácia, ou seja, como que eu vou executar esse cumprimento desse contrato. Por isso que ele é tratado como um contrato consensual. O contrato real, por sua vez, ele se torna perfeito e acabado, além desses requisitos básicos de
proposta de aceitação, ele requer a entrega do bem, a título de exemplo do que ocorre com os contratos de depósito. Afinal de contas, eu só vou ter um depósito efetivado a partir do momento que eu depositar a coisa. Não basta, então, o consenso, eu apenas querer depositar, se de fato eu não depositei, eu não tive aí uma formação de contratos. Bom, então, retomando esse tema, rememorando isso aí, então a forma de extinção normal seria com o cumprimento do contrato e a forma anormal, nós temos as anteriores e as posteriores à formação do contrato. A forma anterior é quanto aos requisitos que eu tenho subjetivos, que já estão elencados lá no artigo 104 do Código Civil, que fala dos negócios jurídicos, né? O primeiro requisito subjetivo que eu tenho é agente capaz. Então, para contratuar, os agentes contratantes, que seria o contratante e o contratado, ou nas relações obrigacionais conhecido como credor e devedor, esse agente ele tem que ter capacidade para tanto. O requisito objetivo também está no artigo 104 do Código Civil, que diz que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Portanto, o objeto que for ilícito, impossível, juridicamente ou fisicamente, ou indeterminado, ele não tem como formalizar um contrato por meio dele. Outro requisito que nós temos são os elementos formais, porque o artigo 104, voltando nele mais uma vez, diz que a forma desse negócio tem que ser prescrita e não defesa em lei. Então, se eu não tiver uma formalidade definida, pelo menos que ela não seja proibida, né? Porque a maioria dos contratos, eles não têm a obrigação de serem escritos. Então, boa parte dos contratos são verbais. Agora, quando exige uma forma escrita ou exige a observância de uma solenidade e essa solenidade não for respeitada, então eu também não tenho a formação de um contrato. Então, se, por exemplo, uma pessoa que é incapaz realizou um contrato, não houve contrato, não há em que se falar de contrato. Uma situação a título de exemplo, um casal resolve ir para ilhas do Havaí e lá resolvem se casar. E casam lá no ritual do Havaí mesmo, por uma pessoa que foi lá e casou os dois ali. Aí eles voltam para o Brasil, depois de um ano desse casamento, eles querem divorciar. Aí procuram um advogado falando, olha, nós queremos divorciar e tal, porque não deu certo, etc. Ora, qual é o documento que o advogado vai pedir para eles? A certidão de casamento. Aí esse casal vem e fala o seguinte, não, nós não casamos no Brasil, nós casamos no Havaí. Tá, mas foi reconhecido no Brasil? Não. E pior, nós casamos no Havaí no ritual religioso. Nem lá ele foi reconhecido juridicamente. Então não há em que se falar em casamento, não teve contrato. O caso que eu dei de exemplo, eventualmente eles têm direito eventualmente não, eles têm direito por força da legislação brasileira quanto ao reconhecimento da união estável, mas não quanto ao casamento, porque esse contrato não se pode falar que houve um contrato, porque ele não se formalizou, tá? Então, outra cláusula que eu quero entrar aqui hoje é a respeito da cláusula resolutiva. O que é resolver um contrato? A expressão resolução, por força dos artigos 474 e 475 do Código Civil, está associada a inadimplemento. Então, quando as partes não cumprem o pactuado, esse contrato ele é rompido. Existem duas formas dessa cláusula se apresentar. Ou essa cláusula ela é tácita, ela decorre da própria natureza do negócio, que seria contrato, ou seja, se uma parte descumpriu o contrato, dá direito a outra de pedir ou a tutela específica, que seria o cumprimento, ou então requerer aí a própria resolução do contrato por inadimplemento da outra parte. Isso aí está no próprio texto de lei. Porém, é permitido às partes
pactuarem uma cláusula resolutiva expressa, ou seja, as partes podem fazer um contrato e nesse contrato elas constarem uma cláusula de pacto comissório. Qual é a natureza dessa cláusula de pacto comissório? Exatamente isso. A função do pacto comissório é, em razão do descumprimento do contrato, dar direito a outra a rescindi-lo. Né? Então aí ele estaria tacitamente no próprio contrato. Lembrando que nós vamos estudar mais à frente, e já me adiantando por conta desse nome iuris, não confundir pacto comissório, que é uma cláusula resolutiva expressa, combinada entre as partes, com o pacto comissório real. Este é vedado por lei. Então, o pacto comissório real não é permitido por lei, mas o pacto comissório em si é permitido por lei. Bom, então, retomando a cláusula resolutiva, quando eu coloco uma cláusula resolutiva expressa, conhecida como pacto comissório, eu simplesmente coloco no contrato a cláusula dizendo que, no caso de cumprimento de uma das partes, aquele contrato se rompe e dá direito a outra, por exemplo, a pegar o bem de volta e devolver o dinheiro que lhe foi pago, certo? Perfeito. Qual é a diferença dos dois? Quando as partes convencionam esse pacto, né, que ele vem através do contrato escrito, eles não precisam recorrer ao judiciário para resolver esse contrato, né? Agora, se uma das partes, logicamente, não quiser concordar, não quiser entregar o bem ou cumprir o que está ali no pacto, aí sim, se não for um caso de ter cláusula de arbitragem, os dois ali, ou a parte interessada, vai ter que recorrer ao judiciário executando esse contrato para fazer valer seus direitos. Mas se for o caso de um contrato que foi formalizado verbalmente, ou seja, não tem nada escrito, aí a necessidade, então, se a outra parte não cumprir, né? E esse é um pressuposto da cláusula resolutiva, exatamente o fato do não cumprimento do contrato. Então, a gente não deduz aqui casos de acordo, porque quando o texto de lei traz sobre a resolução do contrato, é exatamente diante do fato de que uma das partes está inadimplente e insiste com a inadimplência. Aí, nessa situação, tem que recorrer ao judiciário por não ter as partes convencionado essa cláusula de maneira expressa num contrato. Bom, lembrando que quando eu tenho aí o pagamento substancial ou adimplemento substancial, não dá direito a outra parte, mesmo que eu estiver inadimplente, a resolver esse contrato. Por exemplo, muito comum aí, e penso que agora vai aumentar muito o número de casos por conta dessa crise que estamos passando, eu alienei um imóvel, já paguei 95% desse imóvel e não consigo mais pagar as parcelas que estão em aberto. Aí vem a financeira e fala que o meu imóvel vai para leilão porque eu estou com 3 parcelas em aberto, sendo que eu tenho como provar que eu já paguei 95% da dívida. Nesse caso, eu teria direito de defesa e pedir aí uma revisional com fundamento no pagamento substancial. Ou seja, como eu paguei a maior parte da minha dívida, eu teria direito, por força de lei, de não ter a resolução desse contrato e de adimplir as parcelas restantes conforme a minha força financeira, né? Meu poder aquisitivo nesse momento. Bom, o fundamento desse pagamento substancial está exatamente na preservação da função social do contrato. Afinal de contas, nada mais justo que se eu paguei maior parte dele, que eu tenha direito de ter essa oportunidade de quitar e não de perder o bem pelo qual eu paguei e ainda assim pagando multa rescisória. E isso é o entendimento do STJ, que diz que o adimplemento substancial do contrato pelo devedor não autoriza ao credor a propositura da ação para extinção do contrato, salvo se demonstrada a perda do interesse da continuidade da execução. Então, se a parte não provar que está reclamando essa resolução de que não há interesse em continuar com
esse negócio, e aí não é só falar que não tem interesse, ele tem que justificar essa falta de interesse, tem que provar quais as razões que sejam razões fortes, né? Porque o posicionamento do STJ é claro no início da sua frase, que o pagamento substancial não autoriza o credor a propositura de ação de extinção de contrato. Se ele não tiver, no caso, o credor, razões suficientes para extinguir, mesmo diante desse pagamento da maior parte das parcelas pelo devedor, ele não consegue extinguir esse contrato. Então, ele vai ter que oportunizar aí ao devedor maneiras de que ele possa quitar a sua dívida final. Bom, tendo falado desse aspecto aí, dessa cláusula resolutiva, só para fechar o tema, já nos reportamos aí os aspectos processuais da matéria de direito civil, né? Aqui nós temos mais uma ação típica desse instituto, que é a ação resolutória, né? Ou a ação de rescisão de contratos, né? Ou a própria ação de extinção de contratos. Bom, na extinção de contratos, eu indico a leitura do artigo 472 e 473, que vão falar da resilição. Então, já me adiantando o que esses dois artigos vão dizer, a resilição é um termo jurídico usado quando nenhuma das partes está inadimplente. Entenda-se que, se eu estou inadimplente para o direito contratual, o direito das obrigações, eu não teria aí uma defesa, né? Quem deve e não paga está errado. A princípio é assim que funciona. Então, o distrato, a resilição unilateral é quando uma das partes quer rescindir ou quer extinguir esse contrato e ele não tem motivo nenhum, simplesmente ele não quer. Por exemplo, eu alugo um imóvel por 1 ano, chegou no 3º mês, eu consegui comprar um outro imóvel por outra razão, sei lá, não quero continuar morando naquele imóvel, eu não sou obrigada a pagar os 9 meses faltantes de aluguel. Basta eu chegar para o locador, e falar para ele, ó, não posso mais, não tenho interesse mais em continuar com o aluguel. E aí o locador vai me cobrar a multa rescisória. Simples. Então, eu não estou em atraso, não fiz nada errado, não estou inadimplente, simplesmente eu não quero continuar com esse contrato. Isso é uma forma de resilição unilateral. A resilição bilateral, por sua vez, é quando as duas partes resolvem extinguir com esse contrato. Por exemplo, esse mesmo exemplo do aluguel, eu falo para a pessoa que não quero continuar e o próprio locador fala, eu ia até coincidência, eu ia pedir um imóvel para você porque eu vou estar reformando esse imóvel para outros fins, etc. E aí os dois entram num consenso de extinguir com esse contrato. Nesse caso, a gente teria um exemplo aí de resilição bilateral, também chamada de distrato. Portanto, o termo resilição é associado à extinção do contrato em que a parte não deu causa, ou seja, ela não está inadimplente, não deu causa quanto à inadimplência. A resolução, por sua vez, então, ela é associada ao inadimplemento, ou seja, ao descumprimento desse contrato. O artigo 474, eu vou ler o artigo porque é importante para a gente fazer essa reflexão. Ele diz assim, a cláusula resolutiva expressa, ou seja, aquela que as partes colocaram no contrato, ela opera de pleno direito, portanto não cabe prova em contrário. Se a parte assinou, ela assinou porque quis, ela vai ter que cumprir com o que está acordado ali no contrato. A tácita depende de interpelação judicial. Então, se as partes convencionaram colocar essa cláusula num contrato, fizeram um contrato, colocaram a cláusula resolutiva nesses termos, então ela opera de pleno direito, não cabe nem prova em contrário, não seria necessário nem o judiciário. Se fosse um caso, por exemplo, até de corte arbitral, isso seria dirimido na própria arbitragem, sem que o judiciário precisasse manifestar sobre esse caso.
Mas, em contrapartida, se ela for tácita, eu preciso da interpelação do juízo. Bom, o 475 diz que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, reforçando o que eu acabei de dizer, que a expressão resolução é associada a inadimplemento, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Então, como eu disse no início, a escolha é um direito subjetivo da parte, se ela vai querer exigir a execução do contrato ou a sua extinção. Então, a parte pode preferir exigir o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Então, se a parte provar que sofreu um prejuízo em decorrência desse inadimplemento, além da multa rescisória que ela teria direito por força de lei, ela teria direito também a perdas e danos. Bom, essa aula termina aqui sobre esse início, essa reflexão da extinção de contratos, e nas aulas seguintes a gente vai estar trabalhando outros temas ainda referindo à extinção de contratos.